Olá a todos. Obrigado por se juntarem. Nós estamos esperando aqui os participantes se conectarem, estão conectando aos poucos aqui. Bem-vindos ao webinar do PIS-11, do Pátria Infraestrutura e Energia Core. Só um minuto aqui para que todos os participantes se conectem aqui. A gente está vendo o número subir. Em um minutinho estabiliza, a gente começa. Bom, estabilizou aqui. Olá a todos. Bom dia. Estamos no webinar do segundo trimestre do Pátria Infraestrutura e Energia Core. Aqui no webinar conosco, nós temos o Marcelo Souza, que é sócio do Pátria e também CIO aqui da nossa vertical de Energia Core. Aqui conectado, vai fazer a primeira apresentação, né, vai dar início à nossa apresentação. Na sequência, a gente tem aqui o Martiello Franco, que é o nosso vice-presidente responsável também pela parte de fundos de renda, né, fundos core, e também conosco o Nazir Tarraf, que é parte do nosso economista aqui do Pátria, também do nosso departamento de economia, também disponível aqui, não tem uma apresentação específica sobre esse tema, mas disponível para perguntas, também muito bem-vindo aqui. Agradecemos a todos por terem se juntado. Sem mais demoras aqui, a gente vai começar o webinar. Só um aviso a todos de que o Q&A, né, a caixinha de perguntas e respostas aqui está disponível. Por favor, fiquem à vontade de mandar as perguntas logo no início. A gente vai respondendo ao longo do webinar aqui por escrito, ou então a gente deixa no final da apresentação, a gente vai fazer a resposta ao vivo das perguntas que forem mais estratégicas aqui. Obrigado a todos novamente. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo Souza para a introdução. Maravilha, muito obrigado, Bruno. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui novamente para fazermos uma atualização do nosso PIS-11, tá? Nós temos aqui uma apresentação para passar com vocês. Por favor, Bruno. Ótimo, maravilha. Então, eu e o Martiello Franco, já apresentado aqui, vamos nos dividir para fazer essa apresentação. Creio que seremos breves aqui. Né, dado que toda a performance do fundo tem sido muito consistente, então vamos fazer uma atualização para vocês e, obviamente, no final, abrir para perguntas, tá? Bom, eu queria começar fazendo uma atualização para você sobre Pátria. Acho que vários de vocês têm nos acompanhado, ou seja, têm acompanhado Pátria e a nossa performance nos últimos anos. Hoje nós estamos com 138 bilhões de reais de ativos sob gestão, todas essas verticais aqui relacionadas, as principais sendo Private Equity, infraestrutura e crédito, e nessas três verticais, não só como companhia, mas também nessas três verticais, vocês já conhecem, nós estamos hoje posicionados como gestor número 1 na América Latina, ou seja, o maior gestor em ativos sob gestão da América Latina, tanto como firma, como um todo, quanto nessas três estratégias individuais, Private Equity, infraestrutura e crédito. Lembrando que nós fizemos esse ano 34 anos de história, né, recentemente, movimentos recentes importantes aqui para lembrar para vocês, foi o IPO do Pátria em 2021, um movimento de institucionalização muito importante, né, nos colocando aí listados na bolsa, na Nasdaq, né, nos Estados Unidos, então um movimento muito importante para a nossa franquia, e, mais recentemente, algumas aquisições / fusões importantes, né? Primeiro, a combinação com Moneda, que já era o maior gestor de crédito da América Latina, isso no ano passado, e também a aquisição da Kamaroopin, que nos coloca aí na estratégia de Growth Equities, né? Uma nova linha de produtos bastante interessante, que passa a fazer parte agora da nossa carteira desde o ano passado. E, mais recentemente, no ano de 2022, também um movimento para nós muito importante foi a combinação de negócio com a VBI, uma tradicional gestora de real estate, que agora, incorporada ao Pátria, passa a ser a nossa plataforma de gestão dentro da estratégia de real estate, estratégia essa que a gente acredita ainda ter muito potencial para continuar crescendo. Então, de novo, acho que
A franquia vai muito bem, obrigado. Estamos avançando bem nos nossos objetivos de ampliar a nossa gama de produtos e também de crescer o nosso negócio. E, obviamente, tudo isso passa bem muito pelos investidores brasileiros, né? Vocês sabem que na nossa história, grande maioria dos investidores dos nossos fundos, das nossas estratégias, eram investidores internacionais, grandes fundos de pensão, grandes fundos soberanos, grandes family offices. Mais recentemente, com o advento, né, da redução de taxa de juros real no Brasil, que sabemos, conjunturalmente, está mais elevada do que a média neste momento, mas cuja previsão de médio e longo prazo é para ser muito mais acomodada do que está hoje, mas isso, obviamente, amplia bastante a demanda por investidores locais para novas estratégias, novos produtos, e a gente acredita ter no Pátria um fit ideal para endereçar isso com os investidores locais, com vários de vocês que estão aqui conosco no PIS11. Então, essa estratégia continuará em todos os produtos que temos aqui dentro do Pátria, e queremos cada vez mais estar próximos dos nossos investidores brasileiros para este objetivo, tá? Seguindo, então, para o próximo slide, queria lembrar para vocês quem são as pessoas que estão aqui envolvidas, né, nessa nossa estratégia core, né, e no PIS. Além de mim, que lidero aqui essa estratégia, o Marcelo Franco está conosco também desde a nossa captação aí do PIS, o Bruno Fregonese, muito próximo aqui como relações com investidores também, e o Lucas Possani, o analista aqui dedicado a esse tema. E, além disso, todo o nosso time de relacionamento Brasil, né, que foi um time que foi encorpado aí nos últimos meses, e, obviamente, todos sob a liderança do José Teixeira, sócio do Pátria, de forma que a gente consiga, de novo, estar muito próximo dos investidores locais e, cada vez mais, atender às demandas desses investidores. Tá? Seguindo. Já entrando diretamente aqui no PIS, bom, então, para lembrar para vocês, né, esse nosso fundo está totalmente alocado em debêntures, né, estruturadas junto ao grupo Care, que vocês conhecem, em 3 grandes clusters de ativos eólicos, né, o Marcelo vai passar isso aqui mais um detalhe, lembrando que, na nossa visão, é uma estratégia bastante resiliente, dado que investimos em debêntures com retornos contratados e, obviamente, taxa pós-fixada, né? Então, para nós, a gente acredita estarmos aqui entregando, ou seja, todos os resultados prometidos, inclusive um pouco melhor de quando lançamos esse fundo, tá? Isso pode ser visto nas distribuições, né, que estão sendo muito consistentes, ou seja, estamos pagando R$ 9,00 por cota, na verdade, pagamos, né, R$ 9,00 por cota no primeiro e estamos pagando no segundo, tá? E, portanto, ligeiramente acima do que já estava previsto no prospecto, né? Com um yield aqui de 11% intrínseco, obviamente, em relação ao preço de julho de 2022, tá? De 8,8% em relação ao preço de emissão. Então, também um yield bastante interessante. E, dado toda a movimentação de mercado, o prêmio de retorno do PIS, ele representa ainda um aumento frente aos retornos intrínsecos das NTNBs e das debêntures de infra, tá? O Marcelo também vai mostrar isso aqui para vocês, continuando se mostrando um produto bastante atraente para aqueles que quiserem investir nessa estratégia, tá? De forma que hoje esse produto ele tem uma TIR líquida esperada de IPCA mais 10, com base, né, na cota de julho, né, de 2022, e, portanto, um upside de 38% frente à cota patrimonial. Como vocês sabem bem, a cota patrimonial é aquela que reflete a real expectativa de retorno ao longo do tempo deste produto, até porque é um produto contratado de dívida, né? Então, efetivamente, esse upside está aí disponível no nosso produto, tá? E, obviamente, esperamos continuar com as distribuições mensais de 0,75 por cota, entregando R$ 9,00 por cota, e, de novo, no ano, né? E, de novo, acima do previsto no nosso prospecto inicial. Então, de novo, eu acho que o resumo é que a performance do fundo está indo muito bem, estamos entregando igual ou melhor do que o prospecto e, obviamente, com um upside frente ao valor de mercado bastante relevante para aqueles que quiserem continuar investindo conosco nesse produto.
tá? Seguindo para o próximo slide, é só para lembrar para vocês, ou seja, o PICE é um dos produtos dentro aqui da nossa estratégia core, né? Dentro da nossa vertical core, que obviamente traz todos esses elementos aqui para os nossos investidores, né? Então, este é um produto que foi lançado no ano passado, a gente tem, sim, a intenção de tempos em tempos apresentar novas oportunidades aos nossos investidores, sempre com estas perspectivas e essa estratégia, ou seja, produtos de renda, focado em ativos maduros e, portanto, de baixo risco operacional, com toda a governança do Pátria e tecnologia, obviamente, para fazer gestão desses ativos, e produtos que vão ter uma alta previsibilidade de yield, né, e de retorno, e combinado com o benefício fiscal, por estarmos falando de fundos de infraestrutura, que tem efetivamente este benefício para o nosso investidor. Nossos ativos usualmente trazem uma importante diversificação de risco, seja de ativos, seja de tecnologia, e ele tem a liquidez diária oferecida aí para todos vocês que quiserem transacionar este título no mercado, né? Um título listado, tá? Bom, com base nisso, eu queria passar a palavra, então, para o Marcelo Franco, para que ele possa continuar a apresentação. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, então, pessoal. Acho que queria agradecer a todos aí por se juntar ao nosso webinar. Eu queria começar falando um pouquinho sobre como é que é a dinâmica econômica de um projeto de infraestrutura, né? E qual que é a relação dessa dinâmica econômica, principalmente da inflação, com as distribuições e como é que fica o yield do fundo, né? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui dos nossos cotistas e a gente achou que fosse interessante abordar esse ponto para trazer aí um ponto de vista aí mais numérico, tá? Então, eu queria mostrar para vocês como que funciona, então, vamos dizer assim, o fluxo de caixa de um projeto de infraestrutura, né? Então, pego, por exemplo, um projeto ilustrativo aqui de geração, em que a receita vai ser basicamente a geração daqueles ativos, né, dos ativos eólicos, solares, seja o que foram, né? E esse seria o equivalente ao volume dessa empresa, né? E o preço dessa empresa é basicamente o preço de comercialização aí, que tipicamente é dado por contratos de longo prazo, que são feitos em reais por megawatt-hora, né? Então, com isso, a gente tem a receita de um ativo de geração elétrica e que tipicamente vai ser corrigido todo ano aí com o IPCA, né? Então, esse é o primeiro aí, o top line da nossa DRE, de um projeto de infraestrutura. A próxima linha vem aí o que seria o custo de operação. Tipicamente, esses projetos têm custos de operação e manutenção super baixos, geralmente esses custos também são fixos, ou eles têm são custos que têm uma estabilidade muito grande, eles também são corrigidos pelo IPCA, né? Quando a gente faz lá o contrato de operação e manutenção com os fornecedores, a gente deixa sempre isso bem amarradinho, né? Para a gente não ter descasamento da receita com o custo, então meu custo também segue com a inflação, né? E o terceiro elemento que a gente costuma ter em projetos de infraestrutura são aí os encargos regulatórios, as taxas, os encargos do setor, né? Que também são pré-determinados, tipicamente pelo regulador, e costuma ser ali um percentual da receita, ou então é um custo fixo corrigido pelo IPCA, né? O que chega para gente, o que chega no final aqui, né? Depois, quando você leva em consideração esses três elementos, o que seria o resultado operacional, né? Ou então a geração de caixa do ativo, né? Em que, quando você tem um projeto que está amarrado da maneira como a gente costuma construir, é um resultado que ele é contratado no longo prazo, ele é estável, ele é corrigido pelo IPCA, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui, do que como é que funciona o economics aí, né? Agora, seguindo aqui para a próxima página e continuando no nosso caso hipotético, então a gente pegou e está olhando um projeto típico aqui de um fundo que teria uma cota de R$100, ilustrativo, e que esse fundo tem distribuições anuais de R$10, essas distribuições são corrigidas pelo IPCA, bem parecido com o caso hipotético lá de trás, né? E a gente tem um contrato de 20 anos aqui. Vamos assumir, então, para começar a análise, que acabou a inflação no mundo. Não tem inflação, então, pelos próximos 20 anos, nunca mais vai existir inflação, então esse fundo ele pagaria ali todo ano, ao longo de 20 anos, R$10 por ano. Então, a TIR desse projeto, a rentabilidade desse projeto seria mais ou menos aí 9% ao ano, né? E como não tem inflação, o que a gente chama de retorno real é igual ao retorno nominal, né? Então, a TIR real, que a gente fala que é o IPCA+, seria 9%, como o IPCA é zero aqui no nosso caso, então a TIR nominal também é 9%.
Então, o que, que acontece com o efeito da inflação nesse caso, né? Então, a gente rodou um cenário aqui em que a gente tem uma inflação aí de 4% ao ano, que é aí a inflação alvo do nosso Banco Central, né? E o que, que acontece com o efeito da inflação nessas mesmas distribuições de R$ 10 que eu mencionei lá atrás, né? Como eu falei, né, a receita todo ano cresce com a inflação. Então, a receita todo ano cresce 4% ao ano. O custo também cresce 4% ao ano, então a distribuição ela cresce 4% ao ano. Então, no ano 1 você tem R$ 10, depois no ano 2 você vai ter R$ 10 mais 4%, 10,4%. No ano 3 você tem 10,4% mais 4%, vai dar 10,8% sucessivamente, o que gera aí um crescimento gradual e exponencial do que seriam as distribuições desse fundo, né? Nesse caso, a TIR nominal passa a ser a 13% ao ano, porque aí a gente tem os fluxos que são crescentes, né? Então ele começa com 10 e no último ano vai terminar lá com 21, né? Quase dobra a distribuição total, que é esperada, né? E a TIR desse projeto fica em 13%. Mas se eu descontasse o efeito do IPCA, que são os 4% ao ano, a TIR real ela continua sendo o IPCA mais 9%, né? Então acho que esse é o primeiro efeito quando a gente fala de inflação em distribuições de fundos que investem em infraestrutura, é que esse efeito da inflação ele é gradual, mas ele é contínuo. Então, uma vez que a inflação aconteceu num período do ano, ela carrega aquela base de distribuição para todos os anos futuros, e conforme todo ano a inflação vai acontecendo, o fluxo vai crescendo junto, dando esse efeito aí de crescimento exponencial causado pela inflação, né? E a gente roda um terceiro caso aqui, até para ficar mais próximo da realidade que a gente tem hoje, que seria, por exemplo, uma inflação de 10%. A inflação ela é um pouco mais alta do que é o esperado aqui para a economia brasileira, vamos assumir que no ano 3 a inflação foi 10%. O que acontece, então? A distribuição no ano 3, ela cresceu 10% comparada com a inflação do ano anterior, com a distribuição do ano 2, que foi de 10,4%, no ano 3 passa a ser a 11,4%. Porém, nos anos seguintes, 4, 5, 6 e por diante, aquela efeito da inflação ele é aplicado sobre a distribuição do ano anterior. Então, é como se a minha base como um todo ela crescesse, e aí a distribuição que a gente vai ter lá no ano final ela passa a ser maior do que era que estava projetada inicialmente, né? Aí, nesse caso, a TIR nominal do projeto aumenta, né? Então o retorno nominal aumenta para 14%, nesse caso ilustrativo, mas a TIR real ela se mantém em IPCA mais 9%, né? Então, acho que o ponto que a gente queria mostrar aqui é o seguinte, né? Então a pergunta que a gente costuma receber é, pô, mas se o IPCA foi 10% esse ano e o retorno alvo do fundo, né? O retorno do fundo é 9%, por que a distribuição não é 9 mais 10%, passando a ser 19%, né? No caso de projeto de infraestrutura, esse retorno ele não acontece naquele período imediato, ele vai acontecer ao longo do tempo, ao longo das projeções futuras, né? Então, ele acontece ao longo dos próximos anos. Mas a beleza é que ele não acontece num ano só. Uma vez que a inflação carregou a minha base de distribuição, ela tende a carregar também pelos próximos 10, 15, enfim, por todo o período de projeção daquele projeto de infraestrutura, o que faz com que, uma vez que eu tenho uma inflação extraordinária num ano, todos os fluxos futuros desse projeto, eles tendem a ser maiores do que eles seriam se a inflação não tivesse sido tão alta, tá? Então, acho que esse é um ponto que vale a pena mencionar aqui, de qual que é o efeito da inflação, né, em projetos de infraestrutura, e a gente vai acabar falando bastante disso aí quando a gente fala um pouco das nossas distribuições e de como o fundo deve se comportar, né, ao longo dos próximos 20 anos aí, dos próximos 18 anos, que é o tempo que a gente tem com os investimentos que a gente fez, tá? Então, acho que esse é o primeiro update que a gente queria dar aqui, de um pouco aí de como funciona a distribuição de um projeto típico de infraestrutura. Eu queria passar, então, para a próxima página, onde a gente fala aí um pouco de como é que está o nosso portfólio hoje, né? Então, o PICE, ele é um fundo que ele está alocado em 3 projetos, né? São 3 parques eólicos que são localizados na região nordeste do Brasil, né? Então, esses projetos eles têm contratos de venda de energia de longo prazo, então a receita desses projetos está contratada, né, por 20 anos, né, até 2041, e essa receita aí ela é ajustada pela inflação todo ano, né, seguindo mais ou menos aquela dinâmica que eu mencionei lá atrás, né? Então, todo ano o contrato ele se ajusta com base no nível de contratação
contratação anterior, então a receita ela sempre tende a ir crescendo naquela dinâmica exponencial que a gente mencionou lá atrás, né? Os projetos estão 100% operacionais, né? Serrote entrou em operação em maio de 2021, no ano passado, Serra do Mato entrou em operação em dezembro de 21 também no ano passado, e Afonso Bezerra entrou em operação agora em maio de 22 aqui no começo desse ano, né? O que vale a pena sempre mencionar aqui é que o fundo ele investiu nesses projetos através de debêntures de infraestrutura, né? Então o que a gente tem aqui na verdade é um portfólio de renda fixa, né? Esse portfólio ele tem alguns elementos de equity, né? Como a gente costuma falar no jargão da indústria, no sentido de que essas debêntures elas são repagas com a geração de caixa dos projetos, mas o portfólio ele é ultimamente um portfólio de renda fixa hoje, né? As debêntures elas têm um prazo de 20 anos e elas têm um retorno contratado, né? Elas têm um retorno que é definido, né? E além disso, né, como a receita dos projetos, a geração de caixa dos projetos, como a gente mencionou lá atrás, é ajustada todo ano com a inflação, isso traz também uma proteção para o retorno das nossas debêntures, que também são ajustados com a inflação, dado que todo o economics do projeto, né, toda a dinâmica econômica do projeto, desde a receita, do custo, até as debêntures que a gente fez, ela é toda indexada, né, com o indexador de inflação, então fica tudo bem casadinho aí, o que mitiga bastante o risco e reduz bastante a volatilidade do retorno e do yield do nosso fundo aqui, tá? Então, passando aqui para a próxima página, queria falar um pouco mais de como está o nosso portfólio hoje, né? Então, o portfólio está 100% operacional e do ponto de vista de disponibilidade, né, que basicamente seria a performance operacional das máquinas, está seguindo bem em linha ou acima do esperado, né? Então, Serrote tem 96% de disponibilidade média, está bem em linha com o projetado, Serra do Mato e Afonso Bezerra estão até acima do projetado, né? Serra do Mato com 98% de disponibilidade e Afonso Bezerra com 97% de disponibilidade em média, né? E o que é a disponibilidade aqui? Do ponto de vista operacional, né? Como que funcionam as turbinas eólicas? Elas ficam lá esperando o vento ventar, né? E ela tem que estar disponível. Então é importante que essas usinas elas tenham um tempinho programado ali para fazer a manutenção, para a gente fazer os ajustes que são necessários para que elas operem bem, e é um tempo bem pequeno, você vê aí, né? As usinas ficam 2, 3% do tempo só ali fazendo manutenção. O resto do tempo as usinas estão 100% disponíveis, né? Ali para capturar o recurso eólico e fazer a geração de energia, né? Então, acho que do ponto de vista de disponibilidade, a gente está muito bem com os projetos. Olhando para a geração histórica, esse é um outro update que a gente queria dar para vocês. A geração nesse ano de 2022, né, ela tem sido um pouquinho abaixo do que era esperado no plano, né? E o motivo principal dessa geração estar um pouquinho abaixo, como a gente consegue ver nas linhas azuis, principalmente no segundo semestre aqui, é que o ano de 2022 foi um ano de laninha, né, em que na região nordeste tipicamente chove um pouco mais e aí também venta um pouquinho menos, né? Mas por outro lado a gente sabe que a geração de projetos eólicos ela tem uma banda anual, ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor ao longo dos anos, né? Então quando esses projetos são desenvolvidos, né? Quando um novo projeto é construído, a medição do vento é feita por ao longo de 10, 15, 20 anos, leva-se em consideração a medição de vento histórica e assim a gente chega nesse caso base de geração que é esperado, né? Acho que um outro ponto que vale a pena mencionar também é que a geração ela acaba sendo sazonal não só ao longo dos anos, né? Um ano pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas ela também é sazonal ao longo do próprio ano, né? Tipicamente o segundo semestre gera bem mais energia do que o primeiro semestre dos anos, especificamente nessas regiões onde os projetos estão localizados, né? Lá no Rio Grande do Norte e no Ceará, né? Então, esse é um ponto que é importante mencionar também, né? Mas acho que como a gente, né, como esse é um risco que ele é natural dos projetos de infraestrutura, a gente sabia muito bem que poderia ter uma variação de geração, né, ao longo dos anos, a gente estruturou esse investimento com o mecanismo das debêntures que traz uma proteção bem significativa para os nossos investidores, no sentido de que o mecanismo de debênture mezanino que a gente tem, ele tem um mecanismo para absorver essa potencial variação de geração, em que a quantidade de caixa que vai ser utilizado para fazer o pagamento das debêntures, ela se ajusta dependendo do nível de geração, né? Então, na próxima página aqui, a gente tem até um exemplo numérico de como é que a estrutura funciona, né? Então, eu começo aqui na
nessa página mostrando o que seria um projeto de infraestrutura clássico, né, ou que a maioria dos demais FIPs de infraestrutura costumam fazer, né? Então, um caso clássico seria um projeto eólico que tem, por exemplo, uma receita líquida esperada de 100 milhões de reais por ano e tem uma geração de caixa, por exemplo, de 26 milhões de reais por ano. Vamos supor que o fundo investiu em 50% desse projeto, né? Então, o fundo teria direito aí a 50% da geração de caixa, dos 26 milhões, teria aí um dividendo esperado de 13 milhões de reais por ano, tá? Então, esse seria o caso clássico aqui, né? O que aconteceria se a geração fosse um pouco abaixo do que seria esperado, né? Assumindo aqui que a geração fosse 90% da geração base ou então 10% a menos do que seria a geração esperada, né? A receita seria menor em 10 milhões e a geração de caixa também seria menor em 10 milhões, né? Então, ao invés de 26 milhões de geração de caixa, a geração de caixa passaria a ser 16 milhões nesse caso, né? E o fundo, que se tivesse feito um investimento em ações ordinárias, em equity puro, teria 50% desses 16 milhões, teria um dividendo aí de 8 milhões, né? Se essa geração se perpetuasse dessa forma, com 10% menor todo ano ao longo dos próximos 20 anos, por exemplo, né, a TI líquida, que antes seria de IPCA mais 6,5%, nesse caso seria IPCA mais 4,2%. Bom, alguém poderia argumentar, né, que o retorno ainda é resiliente, né, o retorno continua positivo, mas teve uma redução importante de retorno aqui, num caso mais adverso de geração, né? Então, qual que é a estrutura que o PICE desenhou para proteger o investidor dessa potencial adversidade de uma geração menor, né? Que é o que a gente mostra aqui na próxima página. Nesse caso, né, mesmo que a geração seja um pouco menor e que a geração de caixa seja menor, o que a gente tem na nossa debênture é que, ao invés de receber 50% do que seria a geração de caixa líquida, a gente passa a receber, por exemplo, 80%, protegendo aí quanto que seria a quantidade de dividendo que vai ser utilizado para fazer o pagamento de juros e amortização da debênture, né? Preservando, então, o que seriam os 13 milhões adicionais, os 13 milhões iniciais esperados para a amortização da debênture, e aí protegendo o retorno do cotista e reduzindo significativamente a volatilidade do yield do fundo, tá? Então, a gente queria só trazer um pouco desse exemplo numérico aqui, e no sentido de que, dado que a gente tem aqui no fundo hoje um portfólio de renda fixa que tem essa proteção estrutural, a gente consegue proteger bastante os nossos cotistas desse potencial risco aí de geração, que é super normal, do ponto de vista de projetos de infraestrutura. A gente imagina que essa geração ela está sendo temporária, né? E é muito por conta do efeito do Laninha que acontece em 2022, deve voltar para a média nos próximos anos, certamente no médio e no longo prazo, né? Mas no curto prazo a gente tem aí essa proteção estrutural aí que é feita pelo tipo de investimento que o fundo fez, tá? Então, passando aí para a próxima página, eu queria falar agora um pouco da performance do fundo, tá? Então, falando um pouco aqui agora sobre a performance patrimonial do fundo hoje, né? Então, olhando para o valor da cota patrimonial, no momento que o fundo fez o IPO, né, a cota tinha um valor de R$ 98,59 lá atrás, em março de 21, quando fizemos o IPO. Hoje, esse valor da cota patrimonial é R$ 106,32, né? Então, houve uma valorização da cota patrimonial, dado que as debêntures elas se apreciaram ao longo dos últimos meses, né? E o que é importante lembrar aqui é que o valor da cota patrimonial, fundamentalmente, significa qual que é o valor da dívida que hoje os projetos têm com o fundo, né? Quanto que o fundo tem a receber dessa dívida que foi emitida pelos projetos e que o fundo ele é o credor, né? O tomador dessa dívida, né? Ou seja, se os projetos tivessem que pagar hoje 100% das debêntures, esse valor mais o caixa do fundo seria o equivalente aí a R$ 106,32, né? E se a gente também leva em consideração todas as distribuições que o fundo fez aí desde o IPO, né, a gente já fez aí R$ 12,75 em distribuição acumuladas por cota, né, o que daria um rendimento total aí desde o nosso IPO de R$ 20,48, né? Então, alguém que olha só para a cota patrimonial, para o valor, vamos dizer assim, mais fundamentalista do fundo, né, hoje o retorno para esse investidor seria maior do que 20%, né?
Se eu comparo aí o rendimento total de R$ 20,48 que tem a valorização da cota e as distribuições, e comparo com o valor patrimonial da cota no momento da emissão, né? Mas, passando aí para a próxima página, a gente sabe que hoje o valor de mercado da cota está significativamente descontado com relação ao valor patrimonial, que a gente vê aqui como uma oportunidade de entrada para os investidores do mercado secundário bastante atrativa, né? Então, olhando para a data de 30 de junho, aí a cota estava a R$ 77 por cota, né? Hoje está até um pouquinho maior, está quase R$ 80, mas estava R$ 77, o que dava um desconto aí de 38% com relação ao valor patrimonial, né? Então, se a gente olha qual que seria o retorno implícito para o investidor que adquirisse essa cota hoje no mercado secundário ao valor de mercado, a R$ 77 por cota, esse retorno seria de IPCA mais 10%, o que para um portfólio que é fundamentalmente um portfólio de renda fixa, na nossa visão é um retorno significativamente atrativo, né? Então, só para dar uma base de comparação para vocês, né? Um retorno de IPCA mais 10 significa que o investidor em 5 anos duplica o capital investido, assumindo um IPCA de 4% ao ano, por exemplo, né? Tudo isso líquido, isento de impostos, né? Em 10 anos, esse retorno, esse capital, ele se multiplica por 4, né? Esse capital investido, ele seria 4 vezes maior do que o que seria investido hoje, com o valor da cota de R$ 77, também isento de impostos, né? Então, a gente vê aí como uma oportunidade de entrada bem interessante para os investidores, dado que hoje o valor de mercado da cota está bastante descontado com relação ao valor patrimonial, ao valor intrínseco da cota hoje, né? Então, aqui na próxima página, a gente queria falar um pouquinho aqui de como a gente vê a precificação do fundo e como a gente vê aí o que seria o retorno esperado para um portfólio dessa natureza, né? Então, a gente começa aqui primeiro falando das debêntures de infraestrutura e de energia, o que na nossa visão aqui é uma proxy que faz bastante sentido de fazer a comparação com o nosso fundo, que é fundamentalmente o nosso portfólio hoje, né? Um portfólio de debêntures de projetos de infraestrutura, um portfólio de renda fixa, né? Então, quando a gente olha lá em março de 2021, né, as debêntures de infraestrutura tinham um retorno líquido aí de mais ou menos IPCA mais 4,1%, e a NTNB equivalente estava lá em 2,4%, que dava aí um prêmio que as debêntures de infraestrutura comandavam sobre a NTNB de 1,7%. Quando a gente olha hoje, agora em julho de 22, as debêntures de infraestrutura agora têm um retorno um pouco maior, de 6,5%, mas a NTNB equivalente agora está em IPCA mais 6,2%. Ou seja, o mercado hoje está até pedindo um prêmio um pouco menor para as debêntures incentivadas de infraestrutura, né? Muito por conta que são investimentos isentos também, né? Com relação ao NTNB. Então, hoje, esse spread, né? Esse prêmio sobre a NTNB está em 0,3%, né? Está significativamente mais baixo, né? Mas passando aí para a próxima página, a gente quer comparar, então, o que seria o PICE com o IPO e como é que está hoje, né? No PICE o caminho foi exatamente o contrário, né? Quando nós fizemos o IPO, o nosso portfólio tinha aí um prêmio sobre a NTNB da época de 3%, já era um prêmio acima do que as debêntures de infraestrutura já comandavam na época, então o PICE já tinha um retorno até mais atrativo do que instrumentos similares de infraestrutura, né? E a gente foi aí talvez no caminho contrário quando a gente olha para o valor da cota de mercado hoje, né? O prêmio sobre a NTNB ou sobre as próprias debêntures de infraestrutura subiu. Então, hoje, o retorno implícito do PICE está em 10,2%, né, que dá um prêmio de 4,1% sobre a NTNB, né? Isso, o nosso retorno sendo ele isento líquido de impostos, né? O que mostra aí que o ponto de entrada, né, a atratividade do ponto de entrada só melhorou desde então, né? Então, esse prêmio está significativamente maior. Se a gente tivesse que assumir que o PICE ele fosse precificado, né, a gente mostra isso na próxima página, se o PICE fosse precificado assumindo o mesmo prêmio que ele tinha sobre as debêntures de infraestrutura lá atrás, aí, de novo, eu não estou assumindo que o PICE vai ter um retorno melhor que as debêntures de infraestrutura, nem igual que as debêntures de infraestrutura, apesar de ser um portfólio de debênture de infraestrutura. Mas se ele tivesse um retorno que tivesse o mesmo
prêmio adicional que a gente tinha lá atrás, o retorno implícito, o prêmio implícito passaria a ser a 1,6%, ou seja, a cota o retorno implícito do fundo passaria a ser a IPCA mais 7,7%, o que levaria a uma potencial valorização da cota de mercado do fundo em mais de R$15, né? E essa cota ela poderia estar negociando a R$ 92,30 se o mercado precificasse o PICE com um prêmio até superior ao que são as debêntures ao que as demais debêntures de investidura hoje são negociadas no mercado, né? Então a gente vê aí, assim, são elementos que na nossa visão são bem significativos, que mostram que existe uma oportunidade de entrada aí bem interessante no PICE, quando você olha para o valor fundamentalista, né, para o valor fundamental do portfólio de ativos que o fundo tem hoje na carteira, né, que são as debêntures de infraestrutura. Na próxima página, então, acho que talvez para terminar aqui a última mensagem que a gente queria passar, né, a gente queria falar um pouco da nossa expectativa de distribuição, né. Então, a expectativa para os próximos meses é que a distribuição se mantenha em linha com as últimas distribuições, então a gente deve seguir aí na nossa meta de atingir uma distribuição anualizada de R$9 por cota, né? O que dá aí mais ou menos 75 centavos por cota ao mês, né? O que é até um pouco acima do que a gente tinha indicado no prospecto do fundo na época do IPO no ano passado, né? Esse yield hoje, né, levando em consideração o valor da cota em julho de 2022, seria um yield de 11,7%, né? E o retorno do fundo, como eu disse lá atrás, é de IPCA mais 10%, tá? Então a gente vê aí um produto que, olhando para qual que é o ativo que hoje está na carteira, né, que são debentures e que são um portfólio de renda fixa, a gente vê aí um ponto de entrada bem bacana, tá? Eu acho que por fim aqui, só para recapitular as principais mensagens, né? Então, PICE, o fundo está 100% alocado no portfólio de renda fixa, com retorno contratado protegido contra a inflação. Os ativos de infraestrutura estão 100% operacionais, são parques novos e que estão operando muito bem do ponto de vista de disponibilidade, né? O nível de recurso eólico está um pouquinho abaixo da média, o que a gente entende que é normal para esse tipo de ativo, principalmente dado que 2022 foi um ano de laninha, né? Mas que não deveria impactar o yield de retorno do fundo, dado que a gente tem esse mecanismo de proteção estrutural aí, que é a debênture de infraestrutura que a gente construiu, né? Desde o IPO, o fundo já gerou mais de R$20 de retorno por cota, né? Quando a gente olha para o retorno fundamental do fundo, né? Que é a distribuição mais o valor patrimonial da cota, que dá um retorno de mais de 20%, considerando o valor inicial da nossa emissão lá atrás no IPO, né? Mas hoje o fundo tem aí um desconto significativo com relação ao valor de mercado da cota, que tem aí uma excelente oportunidade de investimento, um bom ponto de entrada aí para investidores que queiram entrar no mercado secundário, tá? Acho que essas são as principais mensagens aí com relação ao nosso portfólio e ao fundo. Então, acho que faz sentido aí a gente passar um pouco pelas perguntas do Q&A e vamos ficar felizes aí de endereçar qualquer pergunta que vocês tiverem. Bom, obrigado a todos. A gente tem já algumas perguntas aqui, eu vou passando aqui para vocês, Marcelo e Marcelo. Aí fiquem à vontade, o Nazir também, e fiquem à vontade de me complementar ou eventualmente um complementar o outro. Então a primeira é uma pergunta de um dos nossos cotistas aqui sobre a rentabilidade mensal do PICE, né? O cotista diz que ele acompanha pela distribuição mensal mais a variação do valor patrimonial. Ele perguntou se essa é a forma correta aqui de avaliar. Vou passar para o Marcelo aqui essa primeira pergunta. Exato, acho que até como eu tentei mencionar um pouco lá atrás, né, a maneira como a gente vê, assim, o que seria uma avaliação fundamentalista do valor do fundo, né, da rentabilidade do fundo, seria olhar para a distribuição esperada do fundo, né, seja a distribuição futura, ou no nosso caso a gente olhou para a distribuição passada, né, para a distribuição esperada do fundo, e olhar também para o valor da cota patrimonial, né, porque aí o valor da cota patrimonial hoje reflete aí o que seria a marcação da debênture hoje no portfólio do fundo, né, levando em consideração a metodologia atual de marcação de ativos de renda fixa, né. Obviamente existe uma mudança esperada em janeiro de 23 para como os ativos de renda fixa são marcados, né, do ponto de vista da marcação das debêntures, né, mas hoje a nossa visão mais fundamentalista de como que a debênture deveria ser marcada e como que a cota patrimonial deveria ser marcada é exatamente isso. A
gente olha para o valor patrimonial mais a rentabilidade esperada das distribuições mensais. Ok, uma outra pergunta aqui de um dos nossos cotistas é sobre, né, o valor das distribuições, né, aqui de 2022. Se foi, né, se teve ajuste pela inflação, né, se tem um ajuste acumulado, acho que você tocou nesse ponto, Marcelo, mas vale a pena a gente repetir. E quando que o fundo vai começar a fazer a amortização, né, não o fundo, mas as debêntures vão começar a fazer a amortização do principal, né, ou seja, o investidor vai receber dinheiro de volta, não só da rentabilidade, mas também do principal. Essas duas perguntas aí eu vou passar também para o Marcelo e Marcelo. Tá bom, tá ótimo. Acho que eu posso começar aqui, né? Acho que a primeira parte dela é que fala um pouco dos ajustes de distribuições, né? A gente faz uma gestão ativa aí de como a gente constrói as distribuições, muito na linha de tentar proporcionar aí uma distribuição que seja bastante estável e bastante previsível para os nossos cotistas, né? E aí, aqui do nosso lado, a gente tenta fazer esses ajustes das distribuições ao longo do tempo, né? E como eu mencionei lá atrás, essas distribuições, elas são mais bem precificadas quando elas são feitas do ponto de quando elas são feitas mais a longo prazo, principalmente anualmente, né? A gente não planeja fazer ajustes de distribuições do ponto de vista num tempo de ajuste mais curto do que anual, pelo menos assim que a gente vê hoje, tá? Do ponto de vista da segunda parte da pergunta, que é um pouco da amortização da debênture versus o pagamento de juro, né? Então, quando a gente olha para o nosso instrumento, né, o nosso instrumento ele não tem um cronograma fixo de amortização das debêntures, né? Ele tem sim um retorno contratado, que é definido nesse portfólio de renda fixa, mas o cronograma de amortização, ele tem aquele elemento que eu mencionei lá atrás, que ele busca ele busca proteger ele busca proteger o fluxo de caixa que sobe para as debêntures, que sobe para o fundo, né, dependendo do nível de variação, dependendo da geração de caixa dos projetos, né, mas quando a gente olha para a projeção dos 20 anos, né, uma debênture de longo prazo, em que a gente tem um retorno contratado aí por 20 anos, né, mas a gente espera aí que os primeiros 10 anos, a geração de caixa desses projetos, ela vai servir mais o pagamento de juros das debêntures e nos 10 anos finais do período da debênture, aí a gente começa os projetos começam a subir caixa que vai fazer não só o pagamento de juro, mas também a amortização das debêntures, tá? Obviamente essa é a nossa melhor estimativa aqui na discussão que a gente tem com os empreendedores dos projetos, né? Mas pode acontecer um pouco mais rápido se os projetos gerarem mais caixa, pode acontecer um pouquinho depois se os projetos gerarem menos caixa, mas a gente tem aí o cash sweep aí, ou a estrutura de amortização que eu mencionei lá atrás, que traz bastante que traz bastante previsibilidade em como é que fica essa estrutura, mas acho que, recapitulando, aí a gente prevê os primeiros 10 anos de juro e depois os 10 anos finais aí de juros mais amortização. Ok, obrigado. A próxima pergunta aqui de um dos nossos cotistas foi né, se a gente consegue estimar, né, tem várias perguntas nesse sentido aqui, mas vou tentar resumir aqui para a gente falar, mas se a gente já consegue estimar a distribuição prevista para o ano que vem, de março de 23 a 24. Só dando um alô aqui antes do Marcelo e antes do Marcelo, a nossa expectativa aqui é de divulgar um pouco mais em detalhes no próximo webinar, a gente tiver um pouco mais de visibilidade, então, a princípio, a nossa distribuição prevista, ela está na média ali daquilo que a gente estimou no nosso prospecto, e aí, eventualmente, a gente pode ter algum ajuste, a gente vai comunicar aqui com mais detalhe assim que a gente tiver informação, e para todos os cotistas simultaneamente aqui, para garantir a transparência da comunicação. Mas vou passar para o Marcelo e para o Marcelo se eles tiverem algum comentário aí nesse tema. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, primeiro, só lembrando, acho que é super importante reforçar que nós estamos distribuindo R$ 9,00 por ano, sendo que no prospecto nós estimamos distribuir R$ 8,70, né? Então, já estamos distribuindo um valor maior. Parte disso tem a ver também com a inflação. Eu vi que algumas perguntas já trataram do tema, né? Com relação, e obviamente reforçando o que o Bruno disse, com relação às distribuições do ano que vem, mais para frente nós vamos dar essa visibilidade para vocês, na medida que a gente tiver todos os elementos aqui para dar essa sinalização. Entendido. E aqui mais uma pergunta, acho que na linha do que a gente tem falado aqui também, mas
enfim, do porquê que a cota tem sofrido, entre aspas, aqui tanto nos últimos tempos, considerando aqui que, obviamente, o fundo tem o retorno contratado, que a gente tem os pagamentos aqui de acordo com o esperado. Então, qual que é a nossa visão aqui sobre a queda ali no valor da cota do fundo, se isso é momentâneo, né? E aí, continuando aqui, tô sumarizando algumas das perguntas, se isso continua ou se existe, na nossa visão, uma expectativa de voltar para o preço do IPO. Então, Muito vou bem. passar aqui para o Marcelo e Marcelo também. Eu posso começar, e o Marcelo, se quiser, complementa. A gente até tratou disso em alguns webinars anteriores, né? Mas, de novo, ou seja, o valor intrínseco, né, do retorno desse produto, ele está configurado na cota patrimonial, né? O valor de mercado tem a ver muito com a percepção dos agentes, de quem precisa, né, comprar ou vender naquele determinado momento, né? E não o valor intrínseco, o valor estrutural do papel. Então, tem muito a ver com isso, né? E eu acho que, de uma forma geral, o que aconteceu no passado recente, para além das questões, vamos dizer, macroeconômicas do Brasil, taxa de juros subiu, etc., eventualmente as pessoas precisando de um pouco mais de liquidez e eventualmente menos sensíveis a valor, outros FIPs e ES do mercado também tiveram o mesmo impacto, né? Ou seja, alguns inclusive entregando abaixo do que tinham prometido no seu prospecto, mas primordialmente uma percepção ou seja, necessidade de liquidez vis-à-vis ao valor intrínseco do produto, né? Então, a nossa expectativa é que, efetivamente, ao longo do tempo, né, com um trabalho bem feito de entendimento, né? Óbvio, parte desse trabalho é nosso, de educar os investidores sobre o produto, né? Parte disso é, obviamente, o mercado evoluir também da forma de interpretar esse produto, da forma de mensurar e de medir o retorno deles. Eu acredito que, ao longo do tempo, a tendência é que o valor da cota de mercado se aproxime da cota patrimonial, até porque a cota patrimonial é a que reflete o valor da dívida que receberemos no nosso produto específico ao longo dos anos aqui, tá? Então, Marcelo, não sei se você quer complementar. Eu acho que os pontos principais são esses mesmo, Marcelo. Eu acho que tem um ponto que vale trazer aqui também, que é o seguinte, né? Porque para fundos dessa natureza, né, ou produtos dessa natureza em que o efeito da inflação ou o efeito do crescimento, ele não acontece necessariamente ali no curto prazo, né? Ele acontece uma vez no curto prazo, depois não acontece mais, né? Ele se carrega no longo prazo. Esse tipo de produto se beneficia muito de queda de taxa de juros, né? Então, como o fluxo de caixa desses projetos com uma inflação mais alta, ele tende a crescer quase que de maneira perpétua, né, para os próximos 20 anos. Você tem um ganho ali que esse ganho ele não volta mais, que é diferente dos produtos de papel, por exemplo, né? Quando existe um movimento de queda de taxa de juros, esse fluxo que ele acaba ficando muito maior no longo prazo, no futuro, né? Quando ele é descontado a uma taxa de desconto menor, você tem um ganho bem significativo aí, né? Então, é bem comum a gente ver, fazendo um paralelo aí com produtos de fundo imobiliário, por exemplo, sempre que tem um movimento de queda de taxa de juros, fundos imobiliários que têm essa característica aí de ajustes que acontecem no longo prazo, que é o que a gente mencionou lá atrás, eles tendem a se beneficiar e o valor das cotas tendem a subir. Então, acho que a gente vê aí também esse elemento aí, né? O fundo sofreu um pouco com o aumento da taxa de juros, a gente imagina que com o reequilíbrio das condições macroeconômicas que a gente acredita que deve acontecer aí no futuro, né? O valor da cota deve se beneficiar bastante desse elemento aí. Outra pergunta aqui para vocês, Marcelo e Marcelo. Perguntaram aqui para nós bastante sobre como vai funcionar um pouco mais essa nova marcação, né, que você comentou, Marcelo, uma possível remarcação aqui do mercado das cotas em 2023. Eu acho que vale a pena pegar esse ponto aqui. Eu acho que tem duas maneiras de olhar isso, né? A maneira como a gente está olhando hoje, que é o que a gente mostrou lá na página, seria o que a gente chama de marcação na curva, né? A marcação na curva, que é como as debêntures são feitas hoje, né? Ela assume que o debenturista vai ficar com aquele papel até
o vencimento do ativo, né? No nosso caso aqui, eu fico investido nesse produto pelos próximos 20 anos, sou um investidor de longo prazo, estou buscando essa renda, né? Então eu fico com aquele papel até o fim dele, né? Então eu não me importo muito se a taxa de juros hoje subiu ou caiu, isso para mim não interessa como investidor, o que interessa é o retorno que eu vou receber por ter feito o investimento naquele instrumento, né? Que no caso do nosso instrumento ele é um retorno contratado, né? Então esse é o valor que está refletido ali na cota patrimonial, que significa o seguinte: olha, se eu tivesse que, né, se eu tivesse que, como eu dei essa dívida para os parques lá atrás, né, e se eu ficar com ela até o final, esse é o valor que eu vou receber ao longo do tempo, esse é o valor que ficaria ajustado, pelo menos até a data de hoje, né, e se eu continuar nos próximos anos, né, esse seria o valor ajustado à taxa de retorno que foi definida e contratada lá atrás, né. Com a marcação das debêntures de infraestrutura, o que vai acontecer é o seguinte, né, com a marcação de debêntures de maneira geral, né, essa marcação ela vai ser dada com a taxa de juros que tiver acontecendo naquele momento, né. Então, em janeiro de 2023, a gente vai olhar, por exemplo, para a taxa livre de risco que estiver acontecendo, para a NTNB, por exemplo, né, e vai descontar os fluxos futuros esperados dessa debênture e a essa nova taxa de juros, que pode ser maior ou menor do que o retorno implícito que está contratado naquele papel, né? Então, se a taxa de juros estiver um pouco maior do que o retorno implícito do que está no papel, aí aí existe uma tendência de redução do valor patrimonial da cota. Se a taxa de juros, né, de marcação, né, tiver menor do que o retorno contratado do fundo, aí existe uma tendência de apreciação do valor da cota, né? Acho que uma maneira bacana de olhar é até olhar para o exercício que a gente fez aqui na nossa análise, quando a gente fala, olha, se a gente tivesse que marcar a cota do fundo ao mesmo prêmio que a gente tinha lá atrás, considerando a NTNB como ela está hoje, aquele exercício é um exercício que conceitualmente é muito parecido com a maneira que as debêntures passarão a ser marcadas aí em todos os portfólios de renda fixa a partir de janeiro, tá? Então, obviamente, o cálculo exato vai depender de qual que vai ser a taxa de desconto que vai ser utilizada, vai depender de qual que é a taxa de juro que vai estar acontecendo em janeiro de 23, quando esses papéis forem marcados, né? Mas o exercício que a gente fez, quando a gente fala um pouco do que seria o valor mais fundamentalista, de onde a gente acha que as cotas deveriam estar sendo negociadas, é uma boa referência de como isso vai acontecer lá na frente, tá? Bom, tem uma próxima pergunta aqui que eu acho que é interessante de um dos nossos investidores aqui, a princípio perguntando o que acontece com a nossa receita aqui, né, com os nossos recebimentos aqui, caso a gente tenha uma geração menor, né? Como que acontece com o pagamento de juros aqui no nosso caso, dado que isso pode afetar a receita do ativo? Exato, né? Com uma geração maior ou menor, né? O que basicamente a gente faz é o seguinte, né? A gente ajusta qual que é o percentual daquela geração de caixa que o PIS deveria receber relativo a tudo que foi gerado, né? Então a gente tem um cronograma de percentual de, de caixa que é devido para o fundo, que ele depende ali do nível de geração, né? Então, se a geração for um pouco menor do que a média, o fundo tem direito a capturar mais caixa que foi gerado pelo ativo. Se a geração for um pouco maior, ou seja, gerou mais caixa, o fundo tende a pegar um pouco menos de caixa do que foi gerado no ativo, percentualmente, né? De maneira que a gente sempre tenta fazer com que todo ano esse caixa que sobe para o fundo, né? Que sobe para o pagamento de juros e amortização das debêntures, seja o mais próximo do constante quanto possível, tá? Então, conceitualmente, essa é a estrutura que esse é o mecanismo que foi desenhado ali para a debênture que o PIS hoje detém com esses 3 parques eólicos. Bom, tem uma outra pergunta aqui, Marcelo e Marcelo, sobre a distribuição do fundo, no sentido de alguns investidores perguntando se é possível e se não é um dos fatores aqui que podem estar, digamos que fazendo a cota do fundo ficar um pouco abaixo do valor patrimonial, se é possível distribuir o IPCA junto com o valor aqui das distribuições dos juros reais aqui ao longo do tempo aqui com o nosso fluxo de caixa previsto.
A resposta aqui para esse caso é o seguinte, né? A nossa visão é que esse não necessariamente é o motivo de que a cota hoje de mercado ela tá descontada com relação à cota patrimonial, né? Acho que essa diferença entre você distribuir o IPCA na cabeça e distribuir ele no futuro é muito baseada na estrutura do instrumento que foi desenhado, né? De novo, né? Esse instrumento que ele está desenhado em que você tem um ganho no longo prazo, né? Ele tem esse benefício de que se o IPCA ele aumenta a minha distribuição, ele é um pouco maior esse ano, ele vai aumentar a minha distribuição de hoje e também a distribuição futura, né? Acho que esse é o benefício de a gente ter estrutura dessa forma, né? Se você tem um IPCA que ele só é distribuído ali na cabeça e depois no ano seguinte se o IPCA cai, o que acontece é que a distribuição e o yield também cai do fundo, né? Aí você fica com o yield talvez um pouco mais flutuante ali, né? Essa estrutura de yield para esse tipo de produto de renda aqui, ele tem um yield mais estável, ele tem um yield crescente, né? Então, para alguém que está investido num produto que busca aí ter uma estabilidade no recebimento dos dividendos e que busca ter um recebimento de dividendo que ele vai crescendo ao longo do tempo e ele vai sendo protegido com a inflação ao longo do tempo no longo prazo, esse é um produto que ele é mais atrativo e é um pouco disso que o produto ele tenta trazer, né, para esse benefício, né? Porque acho que a desvantagem de você distribuir tudo na cabeça é que, por outro lado, se o IPCA cai ou se qualquer que seja o indexador daquele produto quando você distribui na cabeça cai, aí a cota também cai, entendeu? Então acho que esse é um pouco dos prós e contras aqui, né? A nossa visão é que o nosso produto aqui ele é um pouco mais o contrário, né? Com um pouco da melhora macroeconômica, a gente tende a ter uma apreciação do valor do valor de mercado das cotas do fundo, né? Em fundos que distribuem tudo na cabeça, quando o juro cai ou quando a inflação cai, aí essas cotas tendem a cair, né? Porque o yield também cai junto, né? No nosso caso não, o yield ele acaba sendo protegido e ele continua crescendo ao longo do tempo. Outra pergunta aqui, a gente está chegando quase ao fim aqui do webinar, mas, enfim, como de costume, vai pegar todas as perguntas aqui que a gente não conseguiu cobrir, depois a gente atualiza o nosso perguntas e respostas no website, a gente convida a todos a acessarem, e agradecemos pelas perguntas, são muitas perguntas aqui, que é um ótimo sinal, mas uma pergunta aqui que eu acho que é importante, eu vou começar aqui, e depois eu passo para o Martiello e Marcelo, se o fundo realizaria uma emissão abaixo do valor patrimonial. A princípio, né, e do ponto de vista econômico, a nossa emissão aqui, o racional para uma nova emissão, teórico, seria sempre a gente emitir algo que tivesse um retorno implícito melhor, né, ou maior, na realidade, do que o valor do fundo, né? Então, seria uma emissão que agregaria valor para nós aqui, independente do valor patrimonial, eventualmente poderia ser maior ou menor, mas hoje, né, com o mercado que a gente vê pela frente, até a gente já fez algumas emissões nesse meio tempo aqui, desde o começo do PICE, a gente optou por fazer em um outro veículo, especialmente para não ter, porque não tinha esse mercado, né, não existia esse mercado para uma emissão, especialmente pelo fato do valor da cota, né, hoje está menor do que o valor patrimonial. Então, apesar de não ser teoricamente um racional para a gente não fazer, a gente não tem uma diretriz aqui de fazer ou não fazer se tiver abaixo o valor patrimonial. Economicamente, a gente tem feito aqui em outros veículos para conseguir não ter esse desconforto, aí não gerar esse desconforto para o cotista de ver uma emissão com valor abaixo do valor patrimonial, e em especial nesse caso aqui, quando a gente vê que o valor patrimonial tem aí intrinsecamente um valor maior do que o valor que está em tela, né? E aí, obviamente, se fazer uma emissão a valor patrimonial com valor em tela abaixo, fica um pouco complicado aqui, porque, obviamente, o cliente preferiria comprar a cota no mercado secundário, mas eu vou passar para o Marcelo complementar aqui, o Marcelo também. Eu acho que o objetivo que nós temos com o PICE, isso é muito importante, é que a gente volte a trazer mais oportunidades para os nossos cotistas, né? Que a gente possa, no futuro, no momento que a conjuntura permitir, etc., fazer novas emissões e novos investimentos. E aí, sim, crescer o tamanho do fundo, aumentar a liquidez dele e, obviamente, diversificar ainda mais o risco, né? Esse é o objetivo.
No entanto, o que o Bruno acabou de mencionar é verdade. Nós não faremos isso de uma forma dilutiva para os nossos cotistas atuais. Isso vocês podem ficar seguros. Não faremos, né? Só faremos no momento em que entendermos, podemos trazer para vocês oportunidades que serão efetivamente de melhora de percepção de valor, além de melhora de percepção de liquidez e de diversificação. Então, acho que essa é a grande mensagem que nós gostaríamos de deixar com vocês. Bom, obrigado, Marcelo, Marcelo, nós todos que se conectaram aqui, principalmente pela confiança em investir conosco. Eu também, Marcelo, investimos aqui nesse fundo e agradecemos muito pela confiança em investirem conosco e também pela participação aqui no webinar. Não só no webinar, mas a gente está sempre à disposição. Nós temos o e-mail do fundo, a gente tem o site pc11.com.br com todas as informações. A gente responde mais de 100 e-mails por mês aqui, prontamente para os investidores. A gente está sempre à disposição, sempre com eventos como esse e aberto a sugestões. E vamos responder aqui o restante das perguntas via perguntas e respostas. E muito obrigado pela participação. Nos vemos novamente aqui em novembro ou antes, para quem precisar falar conosco aqui, a gente está à disposição. Um abraço a todos e boa semana. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau. Obrigado a todo mundo, até mais, tchau, tchau.